Pô, vou dar aula. Pô, mas como é que eu vou dar aula? Eu nunca dei aula, cara. E aí? O que eu faço? Mas não há dinheiro no mundo que pague você ver um aluno começar do zero e ele daqui a pouco está fazendo uma faculdade, daqui a pouco ele está tocando fora, entendeu? E uma outra coisa, cara, fundamental para você dar aula. Se você não tiver isso, não dê aula, cara. Procure outra coisa para você fazer na área da música. Vai tocar com a banda, vai gravar, você tem que ter. Fala galera, aqui Renato Almeida de novo, mais uma oportunidade junto com Pedro Gonçalves aqui nesse canalzinho, legal pra caramba, muito assunto bacana que a gente vai abordar aqui, agradecendo de novo a oportunidade que ele me dá de estar junto com ele aqui nessa parceria, né? Mas antes da gente conversar, da gente bater esse papo de hoje, interessante, vai dando seu like aí, compartilha, tá? Espanca esse compartilhamento aí que eu quero ver. E aciona o sininho aí se você caiu de paraquedas, tá? Porque aqui os assuntos vão ser de arrepiar. E hoje, cara, eu vou estar trazendo para vocês aqui um assunto bem interessante e que muita gente já até me perguntou, né? De como eu começo, né? Como é que eu começo a dar aula? Na época eu comecei, foi essa pergunta que me veio na cabeça. Como é que eu vou começar a dar aula? Pô, tem gente aí que já toca um tempão. Tem gente que, pô, tem banda, tem gente que toca só em casa. Então, pô, assim, tem vários casos diferentes. E de repente o cara fala assim, poxa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Pô, vou dar aula. Pô, mas como é que eu vou dar aula? Eu nunca dei aula, cara. E aí, o que eu faço? A primeira coisa que tu sente é medo, né? Geralmente tu sente medo, tu fica com medo. Pô, caramba, como é que eu vou começar? Então, gente, vou dar umas dicas aqui para vocês, tá? Primeiro, você precisa tocar muito bem para dar aula? Não, você não precisa tocar muito bem. É lógico que você precisa tocar, obviamente, você precisa tocar, né? Mas, assim, você não precisa ser o Steve Vai da vida para dar aula não, galera, tá? Eu preciso saber de tudo, de todos os assuntos, ser um expert. Não, você não precisa, tá? Você precisa primeiramente querer dar aula, primeira coisa, né? Tomar a atitude de dar aula. E segunda coisa que você tem que pensar, se você tem essa predisposição de dar aula, porque o que acontece? A música, ela tem assim várias vertentes, várias portas que são abertas para a área da música. Você pode tocar com uma banda, gravar em estúdio, tem inúmeras coisas que a gente pode citar aqui, e uma delas é lecionar. É dar aula. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você não precisa, é não se preocupar, né, com essas coisas. Poxa, será que eu vou saber abordar todos os assuntos? Será que eu vou conseguir dar aula para todo mundo? Gente, a primeira coisa é a experiência que eu tenho de aula aí, esse tempo todo aí, 24 anos. É que quem procura uma aula de música é porque quer aprender alguma, ou seja, ela não sabe. Dificilmente você vai pegar um aluno que já tem um nível mais alto, né? Geralmente, quando você vai dar aula, o cara que vai te procurar, ele tem deficiência, porque o cara que já toca bem, ele não vai procurar um professor, cara, ele vai se virar de outra forma. Então não precisa ter aquele medo inicial de, pô, caramba, eu vou passar vergonha, vai que eu tô lá muito bem, eu chego, o Steve vai lá na minha sala para fazer aula, e eu não vou conseguir abordar o assunto. Cara, isso, vou dizer para vocês, não existe. E, claro, se alguém te procurar para fazer aula, se isso acontecer, né, e o cara chegar para fazer aula contigo, sentar lá, a primeira coisa que você vai pedir a ele é, poxa, você já toca? Já toca. Poxa, então toca alguma coisa aí para mim, o que você faz? O cara vai te contar a história. Se você vê que você não tem nada para passar pro cara, você vai chegar pro cara e vai dizer, meu amigo, olha só, você já sabe tudo que eu sei. Se você quer se aprofundar mais, você vai ter que procurar outro profissional. Então, primeira coisa que você tem que ter, humildade. Às vezes tem caras que são muito bons, aí professores que eu conheço, mas os caras não têm humildade. A humildade é o fator mais importante, um dos mais importantes para você dar aula. Porque com a humildade, você consegue ouvir o teu aluno, porque tem professor
que não consegue ouvir o aluno. Ele sabe muita coisa, mas na hora dele passar o conteúdo, ele quer passar exatamente do jeito que ele aprendeu. E muitas vezes não é assim. Você tem que configurar a aula para cada aluno. Você tem que olhar pelos olhos do teu aluno. Então, a galera falha muito nisso aí. Isso é um assunto que eu posso abordar aí mais a fundo à frente. Mas aqui, resumindo, então, primeiramente, Thiago, humildade acima de tudo. Você não precisa nem ter faculdade, que é o que a galera às vezes pensa, não, para eu dar aula eu tenho que ter faculdade, então eu vou estudar primeiro. Aí o cara vai lá estudar, aí o cara de repente olha tanta dificuldade que tem na área de música, porque tem, que ele acaba desistindo e vai fazer uma outra coisa, entendeu? Então você não precisa, como eu já falei aqui, ter grande profundidade teórica, mas é claro que você tem que estudar, né? Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha tanta profundidade teórica não, gente. Inclusive, como eu já falei no outro curso, eu não tenho faculdade de música. Porém, hoje eu vivo único e exclusivamente de música. Então, gente, o que você tem que fazer é o seguinte, elaborar o teu plano de aula, né? Você pode seguir aí uma apostila, você pode seguir um livro, tem vários livros, e você vai começar a dar aula. Então, você precisa começar, certo? E aí, nesse teu começo, você vai desenvolver a tua forma de dar aula. E no passar do tempo que você for desenvolvendo essa forma de você dar aula, você vai acabar criando um conteúdo seu, quer dizer, que você passa para o aluno do teu jeito, né? Obviamente vai estar fundado em cima de livros, de teoria, mas você vai ter a tua forma de passar. Isso vai ficar natural para você. Você vai seguir uma sequência. A princípio, você vai seguir uma sequência de um livro ou de apostila, enfim. Depois você vai podendo até ser flexível, tá? Mudar de acordo com a necessidade do aluno, porque cada aluno é diferente do outro. Tem um cara que procura você que quer tocar em banda, então você tem que focar as necessidades dele. Tem um cara que te procura que quer tocar na igreja, ou o cara quer tocar na igreja, então eu vou focar a necessidade dele, o que ele precisa para tocar na igreja, ou o que ele precisa para tocar numa banda. Então, gente, a primeira coisa é humildade. A segunda coisa, porque com a humildade você vai olhar o lado do teu aluno. A segunda coisa, dedicação. Você tem que ter dedicação. Tá? Dedicação é fundamental, principalmente no início, quando você está desenvolvendo o seu plano de aula, porque dar aula de, por exemplo, na minha área, que é a aula de violão e guitarra, é diferente de um piano. Não estou aqui querendo dizer que é mais fácil dar aula de piano, não é mais fácil, mas muitas vezes, numa aula de piano, por exemplo, que é uma coisa muito voltada para partitura, você pode dar aula com partitura na guitarra e no violão, mas muitas vezes você acaba seguindo na linha mais popular pra galera, por cifra e tal, e depois você vai aprofundar em partitura. E na aula de violão e guitarra acontece muita coisa inusitada. Por exemplo, o guitarrista já é aquele cara que já vai pra lá pra aula naquela fissura de tocar rock e tal. Então às vezes você tem que tirar coisas para ele, particulares que ele quer, entendeu? Você tem que tirar uma música que ele gosta. Então é uma aula que tem que ter mais flexibilidade. Então o que acontece? Aí você acaba tendo que ter um pouco mais, tem que ter mais dedicação. Porque você tem que tirar às vezes uma coisa que o aluno quer e assim se torna um pouco mais trabalhoso. Numa aula de piano você vai seguir um método à risca do que está ali. E conheço professores que se o aluno pedir para fazer uma coisa diferente, não, tem que seguir aqui. Entendeu? Então acaba sendo uma coisa mais mecânica, né? Na aula para violão e guitarra você tem que ter um jogo de cintura maior. E uma outra coisa, cara, fundamental para você dar aula, se você não tiver isso, não dê aula, cara. Procure outra coisa para você fazer na área da música. Vai tocar com a banda, vai gravar, você tem que ter paciência. Isso é fundamental. Eu peguei vários alunos de outros professores que os caras não tinham paciência de dar aula. Peguei alunos de um professor que o cara xingava o aluno na sala de aula. Tudo bem, vai lá que é o jeito dele de dar aula, né? Mas ninguém gosta de ser xingado, né? Então, pô, eu agradeço a ele assim imensamente. Porque eu peguei vários alunos dele. Porque ele era um cara bom, o cara tocava muito. Conheço o cara, toca, né? Tá vivo ainda, graças a Deus. E eu, pô, caramba, ganhei vários alunos dele só porque
ele não tinha paciência, cara. Então, se você não tiver paciência, procura outra coisa para fazer. Na área de música, outra coisa, tem várias coisas. Então, por quê? Para você dar aula, você tem que, como eu te falei, olhar o lado do aluno. Segundo, se ele não entender 10 vezes, 20 vezes, você tem que explicar aquelas 10, 20, 30, 40 vezes e acabou, entendeu? Até ele aprender. E você ainda tem que achar formas para que ele aprenda. A forma que você aprendeu pode não ser a forma certa para ele. Então você tem que criar formas para ele aprender. Tá certo, galera? Então, e aí você vai acabar crescendo junto com os seus alunos, crescendo junto com as aulas. É claro que você pode precisar de ajuda. Eu, na época que comecei, eu já tocava há algum tempo, tive que me aprofundar mais, obviamente, procurei ajuda com outros caras para poder me aprofundar mais, obviamente, cresci muito e aprendi muita coisa com meus alunos, aprendo até hoje. Às vezes eu dou aula para um aluno do zero e quando ele chega em determinado nível, ele tira uma coisa em casa, leva para mim, pô, professor, olha o que eu tirei aqui, o que eu fiz aqui essa semana. Pô, cara, que bacana isso daí, hein? Maneiro aí. Mas aí eu sempre na aula falo, pô, cara, vou usar isso aí, vou criar uma outra coisa aqui pra gente botar em alguma música. Então a gente acaba criando uma coisa nova e que eu acabo aproveitando nas aulas. Olha que coisa bacana. Então, olha, a gente cresce muito. E outra coisa, na área de música, principalmente dando aula, não há dinheiro que pague. Você ganha, lógico, para dar aula, mas não há dinheiro no mundo que pague você ver um aluno começar do zero e ele daqui a pouco está fazendo uma faculdade, daqui a pouco ele está tocando fora, entendeu? E isso não há dinheiro que pague. Então dar aula é assim uma vertente da música que é muito bacana. Então se você tá querendo dar aula, cara, primeiro não tenha medo, se dedique, comece a dar a aula, comece a desenvolver a tua forma de dar aula e tenha paciência, muita paciência, ok, galera? E assim, eu só tenho experiências boas na área que eu atuo, que é a área de dar aulas mesmo, sempre dei aula, é o que eu gosto de fazer e vocês vão ver que é muito recompensador. Até em relação a outras áreas da música, essa é uma das que são mais recompensadoras, não estou dizendo na parte financeira, isso vem automaticamente. Você vê um aluno crescer, um aluno aprender, não tem preço mesmo. E é assim uma satisfação e um sentimento que só quem dá aula pode sentir. Então, gente, se vocês que estão a fim de dar aula, caiam dentro, comecem. Se vocês tiverem assim uma insegurança, pô, caramba, será que vai dar, será que não vai dar? Aquilo que eu falei no outro vídeo, encare como uma profissão, tá certo, galera? Porque vai ser a sua profissão, tá bom? Um abraço para todo mundo, até o próximo vídeo. Valeu, galera!